manhã. É sempre um prazer estar aqui, é minha segunda vez, nossa segunda vez nesta Casa de Luz. Então nós agradecemos o convite que recebemos para realizarmos o nosso trabalho nessa manhã. Eu peço licença para fazer a nossa prece. Amado Senhor Jesus, esteja conosco, que possamos realizar o trabalho de propagação do Evangelho e da doutrina espírita, que eu possa estar ligada ao mentor Erasmo Gurgel, para que possa realizar o trabalho em questão da forma que achar mais conveniente. Eu, apenas como médium, me coloco à disposição de servir no trabalho edificante. Graças a Deus, graças a Jesus. E para que possamos iniciar, muito obrigada. Façamos então a harmonização. Salvação, tens poder, tens nação, és fiel, da perdão sem par, és amor, Jesus, és a paz. Salvação, tens poder, tens ação, és fiel, dá perdão sem par, és amor, meu Jesus. E assim nós iniciamos a palestra com o tema O Cristão perante o Mundo. Nós vamos utilizar para esta palestra, a base será o Evangelho de Mateus, capítulo 10. Neste trecho do Evangelho, Jesus chama seus discípulos para pregar que o reino dos céus está próximo. Ele vai incentivar os discípulos a curarem os enfermos, a ressuscitarem os mortos, a purificarem os leprosos e também a expulsarem os demônios. Lá em Mateus 10, nós temos uma série de frases importantes que inclusive nós utilizamos muito no dia a dia. Entre elas, Jesus diz que aquelas pessoas que receberiam os discípulos, enquanto eles, e o próprio Jesus, enquanto estavam fazendo as peregrinações nas vilas, aldeias e cidades, eles iriam recebê-los de determinada maneira. Então ele explicou: vocês devem ser prudentes e simples, astutos como serpentes e mansos como pombas. Vocês receberão de graça, deem também de graça. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aqueles que perseverarem serão salvos. Não há nada escondido que não venha a ser revelado. O que for sussurrado, proclamem dos telhados. Aquele que me negar, eu também o negarei diante de meu Pai. Não vim trazer a paz, mas a espada, e de todas estas, a que eu mais gosto de citar é: quem recebe vocês, recebe a mim, e quem me recebe, recebe quem me enviou. Então vejam, ele vai passar todas essas informações aos discípulos. Isso acontece antes que eles saiam para fazer aquelas muitas e muitas peregrinações para levarem a palavra, levarem a boa nova a todo o povo. Jesus prepara seus discípulos para o trabalho ativo e edificante. E da mesma forma, todos aqueles que trabalham com a mensagem do Mestre, eu, elas, todos os trabalhadores da casa, nós seguiremos como os discípulos de Jesus.
todos que estão aqui, que de alguma forma levam a palavra nos hospitais, nos orfanatos, na casa de algum familiar, que abrem o evangelho no lar, estão trabalhando como discípulos do Mestre. Nós temos, então, informações de que o mundo é cada planeta sendo habitado e que o discípulo é todo aquele que o cristão é o discípulo de Jesus e todos aqueles que observam a sua doutrina. Jesus esteve encarnado e trouxe a sua mensagem de amor e fraternidade. Mas ao longo dos tempos, a mensagem de Jesus, os seus ensinamentos, eles foram sendo transformados em guerras e antipatias por povos e nações, nós sabemos bem disso. Mas na linguagem evangélica de Jesus, o mundo, ele é traduzido como os prazeres, justamente que os bens materiais proporcionam aos homens. Jesus coloca os homens na mesma condição em que esteve. Ele quer dizer que os homens não são, eles estão no mundo, eles não são do mundo. Nós vamos habitar neste mundo, nós estamos entrando em contato com tudo que existe, mas nós não devemos nos envolver com tudo que existe. Paulo já dizia, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Então, que eu saiba discernir o que realmente é apropriado à minha evolução, o que é apropriado ao meu aprimoramento espiritual e moral, o que condiz com tudo que eu desejo para a minha vida. Seguindo aqui no nosso estudo, nós temos informações de que o cristão, ele deve seguir os ensinamentos de Jesus, exatamente para que possa alcançar o seu despertamento. E nós percebemos que muitos estão encarnados aqui na Terra, mas poucos estão despertos. O cristão precisa se comprometer com o seu despertamento. O Espiritismo, ele lembra tudo que Jesus disse e exemplificou. Por isso, nós poderíamos utilizar o termo espiritismo cristão. O espírita cristão, ele busca compreender Jesus e raciocinar no seu evangelho, exatamente para ter este despertamento, esta lucidez, enquanto está aqui na Terra, encarnado, aproveitando muito esta existência. E aí nós perguntamos, mas o que é ser um cristão? É todo aquele que manifesta uma postura diferente perante o mundo. É a postura de quem possui a nova vida obtida pela fé na pessoa, na palavra e na obra do Senhor Jesus. Resulta de um novo nascimento, uma regeneração, uma operação de caráter espiritual pela atuação da palavra que se crê. Então vamos imaginar que nós temos aquela pessoa que esteve envolvida com criminalidade, que esteve envolvida com drogas, e aí os próprios familiares dizem assim, isso aí não é de confiança não. Eu te dou a minha palavra que esse cara não muda. Porque isso daí nunca valeu nada, isso daí nunca se emendou. Como é que você vai confiar nele? E sabe aquela pessoa que fala assim, mas eu me senti tocado. Eu me senti tocado por Jesus. Aí ontem a gente estava assistindo um filme, está na Netflix, eu não lembro o nome do filme. Desculpem. Mas no filme em questão, o homem era mais ou menos desse tipo, e ele estava num bar, e de repente, ele conversando com um homem que tinha exatamente as características de Jesus, o homem ainda falou para ele, não sai de moto agora. E o que ele fez? Saiu de moto, sofreu um acidente terrível. E quando estava lá caído no chão, ele sentiu a presença de Maria, viu Maria. E foi assim que tudo se modificou na vida dele. Ele realmente operou essa transformação de caráter. Ele teve este novo nascimento. Muitos de nós aqui poderiam dar o seu relato de como foram tocados pela presença
espiritual mais alta, se sentiram tocados por Maria, se sentiram tocados por Jesus e operaram esta transformação. Se nós pensarmos em como nós éramos há 20 anos atrás, há 30 anos, e como nós somos agora, nós perceberemos que nós também nos modificamos e podemos ser considerados verdadeiros cristãos em decorrência desta mudança que foi muitas vezes radical, onde você realmente se converteu. Então é disso que nós estamos falando. Em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Paulo diz muito sobre isso, porque Paulo é a expressão viva desta transformação. Quem mais do que o apóstolo Paulo, que era Saulo e se converteu exatamente por conta da luz radiante de Jesus e passou a ser um dos maiores propagadores da sua palavra de fé. Então, é nisso que nós estamos baseando estes ensinamentos de hoje. A vida do homem espiritual deve ser diferente da que tinha antes do novo nascimento. Seu comportamento deve ser diferente e é assim que todas as pessoas à nossa volta começam a nos olhar dizendo, ué, mas por que está tão diferente assim? O que foi que aconteceu para você se modificar desse jeito? Só você pode determinar isso na sua vida. Muitas vezes as pessoas não vão conseguir entender o que aconteceu, por mais que você expresse, porque de repente você não teve uma visão como o homem do filme, de repente você também não teve aquela visão da luminosidade de Jesus como aconteceu com Paulo, mas você sentiu no seu íntimo. Você se sentiu tocado pela palavra de Jesus em algum lugar, de repente no momento de dor, ou até mesmo numa alegria extrema. O mentor está mostrando para mim a situação de uma mãe que está tendo um filho. Eu não sei se isso aconteceu com alguma das minhas irmãs, mas o mentor está mostrando isso para mim, de uma mulher que se converte logo após ter dado à luz o seu pequenino tão amado. Então, no momento de alegria, ela sente a necessidade da transformação. Isso vai variar de pessoa para pessoa e é isso chamado despertamento. E aí nós questionamos, como tornar-se cristão? Apenas o exercício da fé viabiliza esta conquista. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus deve crer que ele existe. E aí nós estamos falando em conversão. Há duas expressões que definem este novo nascimento: arrependimento e conversão. Ninguém se tornará um cristão de fato sem se arrepender dos seus atos falhos e sem se converter ao Senhor. Todos nós somos espíritos imperfeitos aqui na Terra. De vez em quando aparece um ser muitíssimo iluminado com a missão de transformar os homens, de modificar a humanidade, como aconteceu com Jesus e tantos outros. Mas na grande maioria dos casos, nós somos espíritos imperfeitos, colocados neste mundo de expiações e provas, pessoas que vieram de outras existências com uma grande bagagem, mas também com grandes problemas, com grandes atos falhos. Então estamos encarnados e ainda vamos cometendo deslizes. Para que esta conversão realmente se opere, nós precisamos ter consciência do que nós fizemos, pelo menos nesta existência, e nos arrependermos de tudo isso. Nós precisamos nos lembrar das pessoas que nós ferimos, dos erros que cometemos conosco mesmos e nos arrependermos de tudo isso para que possamos nos entregar a Deus e falar, olha, daqui para frente eu não erro mais. Eu me comprometo a me esforçar todos os dias para me libertar dessas mazelas, dessas chagas morais e físicas. É um compromisso que eu tenho primeiro comigo, depois eu tenho com Deus. Então eu vou me esforçar a cada dia. Em Atos 3, capítulo 3, versículo 19, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam anulados os vossos pecados. Então nós dissemos que o grande problema do ser humano são as suas falhas.
que o impedem de se aproximar de Deus. Estas falhas que vão anular os seus valores morais, os seus valores espirituais. Daí essa necessidade de reflexão, porque apenas quando eu penso e compreendo a pessoa que eu sou, sabedora das minhas falhas, se eu sou uma pessoa vaidosa, egoísta, orgulhosa, se eu sou maledicente, se eu sou viciada, se eu sou agressiva, ciumenta, maldosa, invejosa, eu preciso saber as minhas falhas para me comprometer com uma reforma íntima que seja eficiente. Desta forma, eu me entrego nos braços da espiritualidade, destes seres de luz, e eu posso trilhar um caminho que é completamente diferente, com base no Evangelho. Então, aí o Evangelho traz para nós a boa nova. Nele estão contidas todas as recomendações para que cada um possa aliar a sua vida à vida de Jesus, para que desta forma nós possamos realmente nos identificarmos com o Mestre. E quando nós nos identificamos com Jesus, nós passamos a seguir o caminho de Jesus. É aí que nós fazemos bondade, caridade, nós levamos a esperança e a consolação. É como nós falamos do sal da terra. O cristão precisa temperar a vida de todas as pessoas ao seu redor. É levar uma pitada do Evangelho em todos os lugares onde nós estamos inseridos. Levar um pouquinho de bondade, um pouquinho de tolerância, um pouquinho de compreensão, de renúncia e sacrifício onde estejamos inseridos. Isso eu vou fazer dentro da minha casa, eu vou fazer no centro espírita, lá no meu trabalho. Se eu estiver passeando com as meninas num domingo ensolarado, eu ainda assim vou levar uma pitada de evangelho onde eu estiver. É quando você, cristão, você sabe, tenha certeza que você não vai fazer apenas o que te solicitaram, mas um pouquinho a mais. É o que dá tempero e sabor aos relacionamentos humanos. É isso que o cristão faz. Ele se torna o sal da terra a partir de todos os ensinamentos que ele recebeu do amado Mestre Jesus. Mas nós vamos terminar aí a palestra, estes minutinhos aí até o final da palestra, utilizando alguns livros base também para a doutrina. O primeiro deles é Paz e Renovação de Emmanuel. Ele fala para nós, onde e como estiver, coloca-te acima das opiniões humanas e serve a Jesus, servindo a multidão, ofertando a todos o que tiver de melhor. É disso que a gente está falando. As pessoas vão começar a comentar. Mas a fulana de tal era de tal jeito. Por que é que agora vem com essa carinha de boazinha? Já ouviu isso? Por que agora está aí vestida de cristã? Está com essa carinha de boazinha, falou que é espírita, agora mudou tudo. Eu não sei o que é que está acontecendo, eu não sei se ela é de confiança. Então você percebe que mesmo as pessoas da sua família começam a comentar sobre você. Mas isso não interessa. Isso não importa. O que é que importa? O que importa é você com a espiritualidade. É isso que importa. É você utilizar tudo isso que você está aprendendo, como a nossa irmã falou, todos os ensinamentos que você recebe, tudo aquilo que vai te penetrando e você saber o que vai fazer com estes ensinamentos, que é colocar em prática. Porque se tudo que nós recebemos, nós só ouvimos, compreendemos e não sair daqui, nós não fizemos nada. Então nós recebemos estes ensinamentos e tratamos de pôr em prática. Onde? Onde eu estiver. Se eu estou lá na minha casa, eu vou colocar em prática. Porque quando eu estiver conversando com as minhas filhas, vai ser olho no olho. Vai ser sabendo que eu estou numa posição de mãe, mas nós somos irmãs. Nós precisamos avançar unidas, juntas. Isso vai ser apropriado para todo o desenvolvimento destes seres que estão no ambiente doméstico. E depende de mim. O trabalho de pacificação no lar, o trabalho de compreensão no lar, depende de mim. Então, que eu possa servir a Jesus, servindo a todas as pessoas que cruzarem o meu caminho, fazendo o que for de melhor.
É sempre um pouco mais que eu vou fazer. Nós também podemos utilizar o livro Caminho, Verdade e Vida, do mesmo Emmanuel, porque ele diz: a permanência na Terra decorre da necessidade de trabalho proveitoso e não do uso de vantagens que anulem a nossa capacidade de servir. A gente sempre comenta isso. Nós estamos encarnados e muitas pessoas, elas vivem uma vida onde não sabem por que estão aqui. O que vieram fazer aqui nesta terra, para que elas servem. Então, nascem, crescem, brincam, se divertem, comem, bebem e dormem, procriam, viajam, gastam dinheiro, mas sem aquela consciência do que estão fazendo aqui. Muitos não param para pensar que antes de reencarnarmos, nós tivemos planos. Nós analisamos as outras existências, nós percebemos que nos equivocamos, nós nos arrependemos e solicitamos: por favor, eu preciso de uma nova oportunidade. E eu planejei onde eu iria nascer, a minha condição social, o meu grupo familiar, a minha profissão, o meu sexo, as condições mais importantes do meu corpo físico, decorrência de alguma deficiência, tudo que fosse importante, que se enquadrasse neste planejamento. Então vejam quão detalhado foi o meu planejamento reencarnatório, para que eu pudesse me envolver com todas as pessoas que na sociedade estão mais ligadas a mim, e de repente eu chego aqui e não presto atenção em nada disso. Vivencio cada dia como se fosse um dia qualquer, não tenho consciência das minhas obrigações, dos meus deveres, dos meus compromissos, de nada. Então é isso que ele está falando. Nós precisamos viver com consciência, num trabalho que seja proveitoso, sempre, a cada dia, aproveitando tudo que essas 24 horas podem me permitir realizar. Outro livro, Caminho, Verdade e Vida, ainda é Emmanuel, agora no capítulo 102, o anterior era 103, ele diz: quando o homem descansa nas vulgaridades e futilidades da vida, ninguém lhe examina os passos, suas atitudes não interessam, mas surgindo no coração a erva da fé retificadora, sua vida passa a constituir objeto de curiosidade para a multidão. Resta ao cristão cultivar propósitos sublimes e ouvir do Mestre. Primeiro a erva, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. É o que a gente está comentando. As pessoas vão falar: mas por que é que agora está tão diferente? Cismou que vai fazer caridade. Está o tempo inteiro falando para mim que precisa levar mantimento lá para o centro espírita. Não, agora cismou que vai virar evangelizadora. E agora? Que falou que vai visitar asilo, gente. Não estou entendendo por que essa pessoa está desse jeito. Está tão mudada, está tão... O que será que aconteceu com ela? Então começa a servir de curiosidade para a multidão. Mas Emmanuel diz: calma. Primeiro a erva, depois a espiga. Calma. Tudo tem o seu tempo. Muitas vezes aquela pessoa que está lá em casa falando: por que você está indo de novo para o centro espírita? Ele também tem o tempo dele de despertar. Nós despertamos naquele determinado dia, naquela determinada hora, por conta daquilo importante que aconteceu. Ele também vai passar pelo despertamento. Todo mundo desperta nesta vida? Não. Tem gente que não vai despertar nessa vida. Vai passar a vida inteira como se fosse sonâmbulo, como se não estivesse enxergando nada, vivendo por viver. Pode ser que desperte na espiritualidade, pode ser que desperte na outra existência, pode ser que precise de reencarnes compulsórios, porque não entendeu nem mesmo que precisa encarnar para evoluir. Então isso depende de cada pessoa e nós vamos ter tolerância e paciência para este irmão que ainda não está entendendo o que nós estamos entendendo. Então, por mais que você convide, você fala: vamos lá comigo, vamos ouvir a palavra, com certeza vai ter alguma coisa legal para nós. Ele fala: de jeito nenhum que eu vou com você. Eu não gosto dessas coisas, não gosto de espiritismo, não quero saber de nada disso.
E aí você faz o quê? Tá bom, vou eu. Porque essa pessoa tem todo o direito de escolher, ele também tem o livre-arbítrio. Se Deus permite que cada um tenha o seu tempo, nós também vamos permitir que cada um tenha o seu tempo. Mesmo. Ai, obrigada, mentor. Mentor, ainda está falando da questão dos jovens. Eu tenho escutado muito hoje em dia, ainda mais que eu estou trabalhando com as meninas, e eu tenho escutado muito hoje em dia as pessoas falarem para mim: olha, a criança você até consegue levar para o centro, para a igreja. Você consegue, porque você pega na mão, coitada, é obrigada a te acompanhar. Mas o jovem, quando decide, não tem condições. Como é que eu vou obrigar meu filho de 18 anos a ficar indo comigo para um local religioso, Paula? Não tem condições. E aí nós fazemos o quê? A minha filha vem comigo de livre e espontânea vontade, adora. Ontem estava lá em casa preparando as canções de hoje. Vamos chegar, vamos ensaiar também para as canções de amanhã. Ela mesma fala: mãe, vamos ensaiar. Mãe, olha essa música. Animada. Mas, de repente, lá em casa tem um filho jovem que não quer saber de nada. E nós vamos, claro, sempre tentar estimular, sempre fazer o evangelho no lar, sempre levar a palavra do mestre para o ambiente doméstico, mas nós vamos ter que respeitar, porque ele também vai ter o tempo de despertamento. Vamos acabar? Já estamos quase finalizando, meus irmãos? Quantos? 5 minutos? Então tá certo. Então vamos finalizar aqui com o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 17. O homem no mundo. A piedade deve animar os corações daqueles que imploram a assistência dos bons espíritos. Purifiquem os vossos corações, não consentindo que pensamentos fúteis ou mundanos os perturbem. Basta que estejam sempre alegres e contentes, com bons pensamentos, com boa consciência e a aventura do herdeiro do céu. Basta referir todos os pensamentos a Deus pedindo proteção ou bênção. A perfeição consiste na prática da caridade sem limites, porque a caridade deve abranger todas as classes sociais. Então, nós que já estamos despertos, que já entendemos o que nós temos que fazer aqui na Terra, como que nós mantemos uma postura em busca da retificação, nós precisamos tranquilizar a nossa mente, tranquilizar os nossos corações. Que possamos estar sempre envolvidos com o Evangelho, sempre envolvidos com conversas edificantes, com livros que também tragam muito conhecimento, que sejam edificantes, ao invés de perdermos tempo com noticiários sangrentos, com informações de desastre, qualquer tipo de coisa que possa fazer cair o nosso padrão vibratório. Nós precisamos nos manter elevados para estarmos cada vez mais ligados aos seres de luz, aos amigos que podem nos inspirar a realizarmos o trabalho do bem, da propagação da luz e do Evangelho. Nós precisamos lembrar que o cristão precisa estar ligado à caridade. Aquele que é seguidor do amado Mestre Jesus trabalha com a caridade moral, a caridade material. Nós precisamos sempre lembrar dos irmãos que são menos afortunados que nós. E cada um de nós sempre tem algo a dar. Que não seja um pacote de mantimento, uma roupa que não estou mais utilizando, mas que seja a minha bondade, a minha atenção, o meu carinho, uma palavra de consolo. Todos nós podemos ser servos de Jesus trabalhando com a caridade. Eu agradeço imensamente pelo trabalho que foi realizado nesta manhã, juntamente com a minha família, pela paciência e pela tolerância de vocês diante deste pequenino trabalho que realizamos. Para que eu possa finalizar, eu peço licença. Amado Senhor, nós somos imensamente agradecidos pelos ensinamentos que Jesus nos trouxe. Somos agradecidos pelos amigos espirituais terem despertado em nós a vontade de prosseguir com Jesus, realizando tudo o que for da sua vontade, meu Senhor, distribuindo esperança, consolações, alegrias, muita paz.
que as sementes do bem estejam em nossos corações, que possamos ser úteis, trabalhadores proveitosos na seara do Mestre. Agradeço ao mentor Erasmo por mais este trabalho edificante. Graças a Deus e a Jesus. Paz e luz a todos os meus irmãos. Gratidão por este momento. Finalizaremos com a música. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Você pode até tocar o céu, se crer. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, pelas asas, faz seu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz impatível, te mostra o teu valor. Acredite que nenhum de nós já nasceu com jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, Deus asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Tantos recordes você pode quebrar, as barreiras você pode ultrapassar e vencer. Campeão, vencedor, Deus asas, faz teu voo. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor.